vou falar um pouquinho desses fundamentos da rede de atenção. Então, a rede de atenção, ela traz lá na portaria que criou, alguns fundamentos que são, como organizar a rede. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas são eles: economia de escala, suficiência e qualidade, acesso, disponibilidade de recurso, integração vertical, integração horizontal, processos de substituição, região de saúde ou abrangência e níveis de atenção. Então, vamos começar pelo primeiro, né? Economia de escala. A economia de escala, ela significa que a gente precisa otimizar os recursos que a gente tem. Então, eu não posso ter todos os serviços em todos os lugares. E aí a gente trabalha de novo com aquela questão da densidade tecnológica. Então, eu vou ter, tipo, uma tomografia em algum lugar, né, dentro da região de saúde, que vai ofertar para o município sede que oferta esse serviço, mas ele vai atender outros municípios ao redor, porque eu não posso ter um tomógrafo em cada um dos municípios de Santa Catarina ou do país. Então, a economia de escala quer dizer isso, que a gente precisa ofertar serviços e esses serviços, eles atendem o maior número de população possível e a gente não ter o mesmo serviço sendo ofertado no mesmo lugar, o que isso não traz nenhuma economia para o serviço. A mesma coisa, a economia de escala hoje, ela se aplica muito na questão dos hospitais. Hoje um hospital, quanto maior o número de leitos que ele tem, ele é mais custo efetivo. Por quê? Um hospital pequeno, ele precisa de todos os serviços de apoio e isso acaba trazendo mais dificuldade para o gestor, né? Então, se eu tenho um hospital com 200 leitos e tenho um hospital com 50 leitos, eu vou ter que ter as mesmas estruturas que eu tenho, claro que numa escala menor, mas eu tenho os mesmos gastos com alimentação, com lavanderia, com transporte, e o número de eleitos, às vezes, não me traz o custo efetivo para esta unidade. Então, por isso que hoje, na questão do serviço de saúde, quanto mais número de leitos eu tiver no hospital, mais custo efetivo ele é. A segunda é a suficiência e qualidade. Isso quer dizer que a gente, no SUS, a gente precisa trabalhar com as melhores referências, com as melhor qualidade de serviço, né? Então, assim, o melhor padrão de qualidade. Então, usar os protocolos adequados, ter referências científicas adequadas para que a gente não desperdice recurso. A questão do acesso é uma barreira, né? É um dos princípios da questão do próprio SUS, mas ele é representado por como o usuário consegue chegar no serviço. Então, as redes, elas criam mecanismos para facilitar o acesso desse usuário, tentando diminuir as barreiras. Podem ser elas geográficas, de horário de funcionamento da unidade, econômicas e assim por diante. A disponibilidade de recurso, ela significa que recursos essa unidade ela vai disponibilizar para o sistema, que pode ser recursos humanos, recursos tecnológicos, para aumentar o anterior, que é a suficiência e a qualidade. Mas trabalhando na disponibilidade de recursos não só em termos de tecnologia, mas sim também na tecnologia leve e leve dura, que é a questão de que a questão do cuidado, às vezes ele é muito mais complexo do que um equipamento. Então, trabalhando na questão da disponibilidade de recursos dessas duas formas, tanto o tecnológico como o humano. A integração horizontal, ela se dá quando duas unidades produtivas. Um exemplo muito fácil de entender isso é quando, assim, no município eu tenho um município pequeno, às vezes eu tenho 2 ou 3 laboratórios, laboratórios de análises clínicas, e às vezes esses laboratórios, todos eles ofertam os mesmos tipos de exame, o que poderia ter uma integração horizontal, que é o quê? Cada um ofertar coisas diferentes, isso aumentaria a disponibilidade de recursos, a qualidade dos serviços e seria mais custo efetivo. A integridade vertical, ela se refere à articulação dentro do sistema, né? Então, é a coordenação de diferentes organizações de saúde, responsável pelas ações de naturezas diferenciadas. Então, é a integração do sistema entre a primária, secundária e terciária. E, por último, os processos de substituição, que hoje
a gente, mudando o modelo de atenção, a gente também tem que trazer coisas novas para o modelo. Então, coisas que antes a gente não ofertava, que agora a gente passa a ofertar. Então, haver uma maior integração. Um exemplo é um paciente de AVC, ele ser internado no hospital e depois ele ser cuidado no domicílio pela equipe de atenção básica ou pela equipe, uma equipe específica do município que faça a atenção domiciliar. Então, são coisas novas que vêm para o sistema e que a gente tem que começar a substituir as velhas regras por novas regras, por novas tecnologias. Essa é a ideia do processo de substituição.